O que não pode faltar na hora de vender a nossa sessão de massagem. Então, vou falar para vocês, através de 10 dicas, né, que eu separei, que eu considero muito importante e que vão fazer a diferença na hora de você oferecer, de você vender o seu serviço de massagem, a sua sessão de massagem para o seu cliente. E ao longo dessas dicas, nós vamos passar também algumas avaliações, algumas tarefas para vocês, para que vocês reflitam e entendam melhor como que vocês podem ou devem pensar, agir na hora de vender os serviços de vocês, tá? Então, ao longo dessas dicas eu vou dar alguns exemplos do que aconteceu comigo, de como que a gente trabalha na minha clínica, no dia a dia. Lógico que não são regras 100% garantidas, mas elas ajudam muito nesse processo de venda de uma sessão de massagem para o seu cliente. E até para conquistar novos clientes também, tá? Vamos lá começar com a nossa dica número 1. Ofereça uma experiência de consumo exclusiva. Então, nessa foto que eu mostrei para vocês aqui, logo em cima de mim, vocês estão vendo a cabine executiva de um voo de avião da companhia aérea da Emirates. Então, a gente sempre tem essa imagem de que cabine executiva, né, voo em primeira classe, é aquela coisa de luxo, aquela coisa glamurosa. E pode ter certeza que é uma experiência de consumo extremamente exclusiva, principalmente numa companhia aérea como a Emirates. E eles fazem isso com o objetivo de vender mais, criar essa vontade, esse desejo por você, pelo menos uma vez na vida, experimentar voar numa cabine dessa. Quem, né, não teve ou não tem vontade de um dia voar num avião de primeira classe da Emirates? Então, isso é um desejo que hoje mundialmente é compartilhado. Por quê? Porque eles fazem essa experiência de consumo realmente ser algo extremamente exclusivo, de ser algo extremamente agradável, prazeroso. E é isso que a gente tem que fazer com a nossa sessão de massagem. Oferecer essa exclusividade, oferecer essa sensação de prazer para o nosso cliente. Então a gente tem que trabalhar com essas relações. E por que você faz massagem? Esse sentimento que você faz é verdadeiro? E olha, isso pode ter certeza, na maioria das vezes ele é verdadeiro dos massoterapeutas. Eu dificilmente encontro alguém trabalhando com massagem ou perdurando na carreira simplesmente pelo dinheiro. É diferente de alguns empregos em que a pessoa aceita ou que a pessoa tolera por causa da questão financeira, do retorno financeiro. Então, na massoterapia, na área da massagem, isso já não acontece. A pessoa costuma já desistir logo quando ela percebe que não é a área dela, que ela não ama, que ela não tem esse sentimento verdadeiro, tá? E esse modelo de venda, ele tem que ser de dentro para fora, né? Então, ultimamente, a gente viu algumas ações ou marketing ou referencial do seu serviço de que você faz a massagem para aliviar a dor do seu cliente. Na verdade, o que você tem que expressar, o que tem que ficar bem claro, é que você ama massagem e é por isso que você atende os seus clientes com muita vontade, com muito empenho, com muita dedicação, e é por isso que os seus clientes melhoram. E não por causa da técnica em si, tá? Não é porque o shiatsu é bom. Não, você tem que vender de uma maneira que é que você faz a diferença através da técnica do shiatsu para melhorar a dor, por exemplo, do seu cliente, tá? E tem que ter o foco nele, né? Com certeza, isso, né, vocês sabem, todo mundo sabe,
que tem que focar. E aí, quando a gente fala em focar, é dar a devida atenção, escutar o cliente. Lógico, essa dica tem um pouquinho mais para frente ali, mas de um modo geral, pensar realmente no seu cliente. Com alma e com coração sempre, tá? Então isso faz parte desse modo de criar essa experiência de consumo. Não é simplesmente ir lá e receber uma massagem, tá bom? Então, em relação a isso, a gente precisa de algumas tarefas. Então, para você conseguir elaborar essa experiência, você precisa ter uma agenda e fazer um breve cadastro dos seus clientes, com nome, e-mail, celular, data de aniversário, endereço, né? Tudo isso é importante. Uma dica que a gente coloca a mais aqui, que eu faço na minha clínica, é, por exemplo, como a gente oferece, por exemplo, um chinelo para o cliente, a gente já pergunta o número do calçado dele. E a gente coloca ali também o tamanho médio dele de roupa. Então, se é G, se é GG, se é M. Por quê? Porque a gente já tem algumas informações para que a gente possa oferecer para o cliente a roupa adequada, tudo certinho. E isso faz parte de uma outra dica que eu vou dar para você, que é antecipar as necessidades do seu cliente. Mas, para isso, nesse primeiro passo, você tem que fazer esse cadastro. Anotar aniversário, a data de aniversário para parabenizar ou dar uma sessão de presente ou desconto quando ele tiver aniversário. Então, essas informações são muito importantes para que você consiga proporcionar essa experiência de consumo inesquecível para o seu cliente. E além disso, né, um item também muito importante é o espaço de atendimento. E eu quero aqui como uma tarefa para vocês que, se você já tem um espaço, você tire uma foto desse espaço e, a partir das minhas dicas, você elabore um projeto de como você pode deixar o seu espaço mais aconchegante, mais que traga essa experiência, essa sensação única. Porque não é só a massagem em si que torna a experiência exclusiva e inesquecível e prazerosa. O ambiente precisa estar no mesmo nível técnico da sua massagem. Então, alguns itens são muito importantes, tá? E eu já vou falar já dessas características para vocês. E se você ainda não tem um espaço, então você vai fazer um projeto ou um desenho de como deseja ou sonha que seja a sua sala de massagem, o seu consultório, a sua clínica, tanto faz. E aí um desenho mesmo, pega ali num A4, desenha como é que é a recepção, como que é a fachada, quais os ambientes, faz como aqueles projetos, sabe, de arquitetos, de engenheiros, o quadrado, ou retângulo, ou circular, tanto faz, o quanto que você deseja. Nem que seja um desenho para um desejo de daqui 10, 15, 20 anos. O ideal é a gente sempre colocar datas, prazos nessas metas para que a gente consiga quantificar isso. Então você pode fazer vários projetos. Um para daqui 1 ano, outro para daqui 2 anos, outro para daqui 5 anos e um outro, de repente, para daqui 10 anos, tá? E crescendo, evoluindo conforme esses sonhos. Porque quando você faz isso, quando você mentaliza, quando você projeta, quando você desenha, bota no papel, fica muito mais realista, fica muito mais viável de conquistar esses passos. E você vai ver que isso vai se concretizando. Eu tenho como experiência própria, né, que eu fiz, por exemplo, eu acho que eu já comentei com vocês o curso do Dale Carnegie, e eu lembro que lá em 2005, 2006, quando eu fiz o curso, eu tinha feito um desenho que em 10 anos a minha clínica seria assim, teria um espaço de 5, 6 salas de atendimento e tudo mais. E na época eu tinha um espaço com 2 salas de atendimento apenas, né? Então, todo aquele desenho, aquele projeto que eu fiz, esbocei até em tópicos mesmo, se você não sabe desenhar direito, o que você quer que tenha, o que você quer que tenha na recepção, na sala de espera e na sua sala de atendimento, quantas salas são. Então, tudo isso você esboça, tá? Escreve, bota no papel, porque vai te ajudar
a desenvolver esse projeto. E o que eu fiz realmente hoje, lógico que passado já mais de 10 anos, que a gente já tem 14 anos a nossa clínica, esse projeto está muito maior, né? Então, por quê? Porque a gente sempre vai buscando melhorar, sempre para que a gente consiga oferecer essa experiência exclusiva, inesquecível, prazerosa, aconchegante para o nosso cliente, tá? E quais detalhes são importantes para que você consiga oferecer essa sensação de experiência exclusiva para o seu cliente? Primeiro é que você tem que ter aquele espaço bem aconchegante. E aqui eu estou falando da estrutura mesmo para vocês. Primeira dica que eu talvez já tenha comentado um pouquinho com vocês, mas agora a gente vai fazer de maneira mais detalhada, é em relação à iluminação. Eu já falei com algumas pessoas sobre isso, mas de modo geral a gente tem que usar uma iluminação amarela. Não utilize o branco, porque o branco clareia muito o espaço e acaba gerando muita informação visual para o seu cliente. Quando você gera essa informação visual, o seu cliente recebe muitas informações e o cérebro dele começa a pensar em muita coisa. Então, quanto menos você dá de informação para o cérebro do seu cliente, menos ele vai ficar pensando em outras coisas, porque ali ele tem que parar com tudo isso, ele tem que esquecer o mundo lá fora e focar ali no relaxamento dele. Tá? Por isso que é importante você trabalhar com uma iluminação mais branda, e a cor amarela ela acaba sendo mais aconchegante nesse aspecto e vai ajudar bastante. Além dela ser na cor amarela, o ideal é que ela seja indireta, porque quando a luz vem direto na cara, isso também acaba ofuscando um pouco, atrapalhando o relaxamento. Então, quando você tem arandelas ou nas laterais, né, você também tem um retorno melhor. As iluminações de LED, elas precisam estar naquela faixa de frequência de 2.700 a 3.000 Hz para que ela seja o branco quente ou na cor amarela, tá? Visualmente falando. Mas ela precisa estar nessa faixa de frequência, senão ela é aquela branco frio, que aí é branco, branco mesmo, tá? Então só uma informação para vocês terem uma ideia de usarem o LED, porque lógico que é muito mais econômico em termos de gasto de energia, então é uma lâmpada interessante sim, tá? A gente tem na clínica também e vocês podem estar adquirindo e utilizando também a lâmpada de LED. Bom, então iluminação amarela e indireta, tá? Cores das paredes, tinta, tá? Sempre cores quentes, cores que dão uma sensação de conforto, de aconchego. Por exemplo, camurça, por exemplo, verde musgo, por exemplo, um vinho Bordeaux. Tá? Essas cores tendem a gerar uma sensação de aconchego, de conforto maior para o cliente. Nada de parede branca. Branca, ela não é atraente nesse aspecto. Pode pintar de bege, de areia, de palha, como base num tom mais claro. Isso é possível, tá? Você pode estar fazendo isso tranquilamente, tá? Decoração nessas paredes. Você pode também estar utilizando tecidos, cortinas, tá? E aqui vai aquela dica de cortina, por exemplo, se você tem uma janela na sua sala de atendimento, não coloca uma persiana só naquele quadradinho ou uma cortina de tecido só naquele espaço. Por mais que tenha um custo maior, busque alguns orçamentos, algumas dicas e coloque uma cortina na parede inteira, porque isso, tecido, né, com aquela cor do bege, do camurça, do linho, isso vai te trazer um aconchego. E o tecido também é um material mais aconchegante, mais confortante, tá? Isso ajuda muito, traz um calor para o ambiente, deixa ele mais
e realmente aconchegante vale a mesmo, pena além de você ajudar até investir um na pouquinho mais própria nesse aspecto. Se acústica, você porque o tecido fosse trabalhar essa absorve parede o com som, qualquer né? Então outro ele deixa material, o ambiente com uma pode ter acústica até certeza que o melhor custo ia também. ser E muito maior. você utilizando o blackout, o Em tecido termos na de conjuntura certa, você valores, consegue eu deixar um posso te ambiente dizer mais que, escuro se também, não me né? Você engano, consegue foi em trabalhar torno de melhor 1.000 a 1.200 reais. Só que, lógico, a vai iluminação, falar que essa vem cortina, aquelas né? E tem frestas, também o daquela blackout, né? aquela luz branca Mas lógico que irradiando e pode tudo mais, variar de que cidade para também cidade. pode deixar com que Tem que seu buscar ambiente fique um orçamentos. Eu pouco tive menos que procurar em aconfortante, mas menos aconchegante. Então, nisso tudo ajuda você a trabalhar com a cortina, por exemplo, na parede inteira do seu consultório e não apenas ali no espaço da janela. Então, além das cores, da iluminação, das cores das paredes, dessa decoração na janela, se você tiver oportunidade, você pode utilizar elementos de madeira, tá? Isso acaba também sendo bem agradável, você deixa o ambiente um pouco mais confortante também, você deixa o ambiente um pouco mais aconchegante, tá? O elemento de madeiras, né? A própria cor da madeira já gera essa sensação interessante também no ambiente. Além disso, a gente precisa ter o quê? Som ambiente, música, mas daquela sem voz, né? Sons da natureza, pode ter um piano, sons do oceano, do mar, né? Sons de rios, de cachoeira, água costuma ser bem, trazer uma sensação de conforto muito grande. Porém, não pode ter voz, essa é a grande questão, não ter voz nessas músicas que já é o suficiente, né? Você pode ter, por exemplo, ali no YouTube mesmo, tem algumas faixas de música de meditação que vão trabalhar as frequências de ondas do cérebro para ajudar a pessoa já a entrar num relaxamento um pouco mais profundo. Então isso tudo é interessante e vale a pena você estar buscando isso. Você não tem aquelas caixas de som no ambiente embutido, não tem problema. Pode usar aquelas mini caixas de som, né, que existe aí. Você faz uma conexão Bluetooth com o celular ou você pega com um pendrive, um MP3, né, uma entrada auxiliar. Então tem vários recursos e se você não tem, usa do próprio celular mesmo, tá? Liga ali. Se você não tem acesso, por exemplo, ao Spotify ou liga direto do YouTube, tenta fazer isso no offline. Por isso que às vezes o Spotify também pode ser interessante, mas se não, eu prefiro que você trabalhe com essas caixas de som porque você não pode ter interferência ali. Às vezes você está usando pela internet, sai uma propaganda, né? Então isso acaba atrapalhando aí a sessão de relaxamento do seu cliente, tá? Além do som, a gente também tem que pensar então na aroma, na sensação olfativa. Por quê? Porque um cheiro agradável também aumenta essa sensação de relaxamento do seu cliente. E é fundamental nesse processo de ação exclusiva, né, do seu espaço, da sua massagem. Ele tem que sentir esse cheiro. E muitas vezes quando a gente compra aqueles óleos essenciais ou usa os incensos e tudo mais, e quando você deixa isso fixo, ele acaba se perdendo com o tempo, tá? E ele também acaba, às vezes, até queimando, né? Por causa da vela ou por causa da tomada. Então, eu particularmente não gosto desses tipos de difusores de aromas. A gente tem que ser muito assertivo e muito intenso na hora que o cliente chega. Mas ao mesmo tempo, você não pode deixar isso impregnado no seu ambiente. Por quê? Porque tem clientes que eles gostam do cheiro, mas se fica muito tempo, acaba dando dor de cabeça, acaba dando alguma reação alérgica, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Porque você atende uma diversidade de clientes, você não consegue ter certeza de tudo que o seu cliente tem reação alérgica ou não. A gente não consegue controlar isso de uma maneira muito específica. E até por isso que, dentre as indicações de óleos e óleos essenciais para fazer o aroma, né, a aromatização do ambiente, eu sempre utilizo e indico óleos cítricos, óleos essenciais cítricos, porque o cítrico tende a ser um pouco mais eclético e mais aceitado pela maioria
dos seus clientes. Você consegue abranger uma porcentagem maior de clientes nesse aspecto, então você tem uma aceitação maior, é mais garantido a sensação de prazer que esse cheiro vai causar para o seu cliente, tá? Então isso também é muito importante e é fundamental. Na minha clínica a gente usa o óleo essencial de capim-limão, tá? O capim-limão, ele é cítrico, ele é extremamente agradável e a gente utiliza isso de uma maneira bem direta e constante para gerar uma identidade olfativa. Então, toda vez que esse cliente sentir um cheiro do capim-limão em qualquer lugar, ele vai lembrar da sua sessão de massagem, do seu espaço, e às vezes ele fala, nossa, tem que marcar uma sessão de massagem lá. Ele vai até lembrar disso, então vai ajudar em todos esses aspectos, até no marketing direto do seu trabalho, tá? Então você tem que fazer isso. Agora, para que então você consiga gerar toda essa sensação, você tem que utilizar o que a gente chama de borrifador, óleo essencial misturado com álcool, tá? Eu vou estar mandando um vídeo para vocês exclusivo disso, como que eu faço ali, tá? E vocês vão poder utilizar isso e borrifar toda vez que o cliente vai entrar. Na hora, logo antes dele entrar na sua sala de massagem, tá? Então, você está arrumando sua sala, você borrifa, deixa aquele ambiente bem cheiroso, ele chega, sente o cheiro gostoso e depois, dali um tempo, esse óleo essencial vai ser eliminado naturalmente, vai vaporizar, vai evaporar e ele não vai ficar mais incomodando o cliente, tá? E ele já teve aquela sensação de prazer, por causa do aroma já despertado nele, tá? Então já foi o suficiente essa ação e por isso que ele já está mais relaxado, já está mais à vontade ali para receber a sua sessão de massagem. Então, pessoal, aqui a gente agora vai estar mostrando para vocês como que a gente faz o aroma. Eu tenho aqui o óleo essencial, como eu falei para vocês, eu gosto muito do cítrico e a gente acabou optando pelo capim-limão, tá? Como identidade olfativa. Então, isso também é uma estratégia de marketing, porque quando você usa sempre o mesmo cheiro, toda vez que a pessoa sentir esse cheiro em algum outro lugar, ele vai lembrar do seu espaço, da sua massagem, e isso é muito legal, muito interessante. Então, o capim-limão ele é muito utilizado em vários lugares também, então isso ajuda mais ainda a destacar. Só que no seu espaço, ele tem que sentir mais ainda o cheiro para realmente fazer essa associação do cheiro do capim-limão com a sua massagem, com o seu ambiente, com o seu consultório, tá? Então a gente faz dessa maneira para que ele sinta efetivamente o cheiro e faça diferença no emocional da pessoa. Então aqui tem o capim-limão, a gente coloca nesses borrifadores normais mesmo, tá? Transparente, você vê que até a gente tem um preparado aqui, ele fica amarelado, e a gente basicamente preenche com álcool normal, álcool 70, álcool... pode até ser um álcool 40. A vantagem do álcool é que ele vaporiza mais rápido, por isso que ele não fica aquele cheiro muito... ele é intenso no começo, mas ele é volátil, então ele vaporiza rápido. E aí ele não fica enjoativo, tá? Porque mesmo sendo cítrico, se você exagerar muito, algumas pessoas têm algumas reações adversas, alergia, ou acaba exagerando, né? Acaba sendo mais sensível. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com isso, tá? E basicamente eu coloco aqui, ó, 40 gotas para esse frasquinho, que ele tem mais ou menos 200 ml, tá? Eu coloco mais ou menos 40 gotas desse óleo essencial. 40 gotas e preencho ele cheio com álcool e aí depois a gente mistura. E aí a gente pega, toda vez que eu for atender, ó, eu borrifo mesmo antes, tá vendo? Faço o borrifamento para que esse aroma fique bem intenso para o cliente, tá ok? Então, aproveitem essa dica e pratiquem aí no espaço de vocês. Escolham o óleo essencial que vocês gostam, porque isso vai fazer diferença
e vai deixar o seu ambiente mais aconchegante e vai tornar o seu atendimento uma experiência mais prazerosa para o seu cliente. Então esses itens que eu falei para vocês agora são muito importantes, fundamentais, que vocês prestem atenção e utilizem no seu ambiente para que você consiga gerar esse atendimento exclusivo para o seu cliente. E lógico que a massagem em si também tem que ser bem trabalhada, numa sequência correta, num ritmo adequado. Tá? A sequência ela não precisa ser rigorosa, o que eu mostrei para vocês, mas ela tem que ter uma harmonia nas transições, na pressão. Tá? Então tudo isso tem que também ser levado em consideração para que você consiga efetivamente gerar uma sensação única de atendimento exclusivo, tá? Uma experiência de consumo para o seu cliente, tudo bem? Então essas características são muito importantes e eu quero que vocês pensem nisso. E além disso, a gente tem aqui os mimos, né? Então, o que você pode oferecer para o seu cliente que vai ainda mais deixá-lo com essa experiência. Então, um chazinho no final, um café, um cappuccino, né, uma bolachinha amanteigada, a gente sabe que o doce, ou uma trufinha, um chocolate, tá? Então, tudo isso acaba deixando mais prazeroso e finaliza de uma maneira mais agradável. Todos os clientes que eles saem numa massagem, né, tem uma opção de uma água, uma opção de um chá, uma opção de um café, de um cappuccino. No meu espaço a gente resolveu não oferecer o café por causa da questão da cafeína, que é um pouco contraditório com o cappuccino, mas ele é mais cremoso, mais suave, né? E o cliente ele aceita isso de uma maneira bem tranquila quando você tem um propósito ali, tá? Então você pode explicar isso, você pode só oferecer o chá mesmo, um chá de camomila, ou deixa algumas opções para ele estar escolhendo, tá? Isso também é interessante. Então tudo isso vai agregando, né, para o seu atendimento, tá? Então faça uma lista dos mimos que você acha legal e que você pode estar oferecendo para o seu cliente. Dica número 2, ter um atendimento ao cliente de qualidade, né? Então, o que envolve esse atendimento de qualidade? Além daquela sensação exclusiva dos itens que eu comentei com você, entram nesses aspectos atenção ao cliente, o seu comprometimento, a própria satisfação do cliente, a administração do tempo e também superar e surpreender as expectativas. Vocês podem ver que tudo isso vai somando uma coisa na outra, mas ele tem uma certa diferença, porque quando a gente quer criar uma experiência de consumo, você está falando de um todo. E aqui a gente está falando ali no atendimento. E eu não estou falando do atendimento da massagem, eu estou falando do atendimento pré-massagem e pós-massagem, tá? Porque eu tenho certeza que o atendimento de massagem já vai ter a qualidade suficiente baseado na técnica e no que vocês estão praticando, né? Vocês só vão começar a atender quando vocês realmente tiverem confiança e estiverem muito bem na técnica em si. E hoje em dia, na técnica, muita gente é boa, mesmo sem fazer um curso, por exemplo. Tem muita gente que tem uma mão muito boa de massagem, e isso é verdade. Só que, lógico, que se ele lapidar isso um pouquinho mais, pode ficar melhor ainda, que é o que a gente faz quando a gente faz um curso, quando a gente aprende. Mas hoje em dia, eu garanto para vocês que a técnica, ela ajuda, lógico, que a vender, principalmente ali no boca a boca, mas como você trata o seu cliente antes da massagem, como você trata o seu cliente após a sua sessão de massagem, isso faz muita diferença. Principalmente no pré, em relação à atenção, responder rápido no WhatsApp, no Facebook, quando você faz uma propaganda, ele vai te perguntar uma coisa, você já tem que dar uma atenção para responder o mais rápido possível, você tem que dar as informações realmente que ele precisa, né? Tem que dar aquela atenção para ele, você tem que
considerar o tempo de sessão que você não pode encurtar nem menos, né? Lógico que se você der um pouquinho a mais, ele também vai ficar feliz, mas o que não pode é você diminuir o tempo da sessão de massagem dele, tá? Então tudo isso vai fazer diferença. E no pós-atendimento, saber se a pessoa melhorou, se está precisando de mais alguma coisa, dar aquela atenção que também faz toda a diferença. E nesse aspecto, assim, você tem que pensar como você gostaria ou você gosta de ser atendido quando procura um serviço de massagem. Você já fez uma massagem em algum lugar? Você já pagou para receber uma massagem? Se você não fez isso, aliás, não está escrito aqui, mas é outra tarefa. Vá fazer uma sessão de massagem paga. Pague em algum lugar ou no local que você acha que deve ser interessante, que você gosta. Isso é muito importante. Você tem que receber uma massagem também. Você tem que saber como que é o atendimento, um atendimento de massagem. E você tem que ter na sua cabeça uma ideia do ideal, do que você considera bom para fazer uma massagem. E aí entra a tarefa em si, fazer uma lista desses itens que você considera muito importante para que você receba uma massagem. Isso tanto no pré, né, os requisitos que essa empresa que você vai ser cliente tem que ter, ou esse massoterapeuta, esse autônomo tem que ter, para que você realmente procure o serviço dele. O que é importante ali dentro de uma sessão. E se você não sabe, não tem ideia ainda disso, eu quero que você vá no espaço de massagem, agenda uma massagem e receba essa massagem e verifique como que essa pessoa age, tá? E verifique se que você experimentou é bom, é um atendimento de qualidade ou não, o que pode ser melhorado ou o que você pode utilizar também para a sua prática, tá? Porque é muito mais fácil de você conseguir aplicar esses conceitos a partir do momento que você tem um referencial. Então é fundamental. E lógico que de preferência, se eu puder estar dando uma opinião para vocês, é que vocês procurem sempre o lugar de referência de massagem na cidade de vocês, porque aí você tem uma comparação boa, então vai receber uma massagem. Se você, por exemplo, mora numa cidade grande como São Paulo, você pode até receber, experimentar uma sessão daquele lugar mais luxuoso, assim como experimentar um lugar daquele lugar mais simples, tá? E não tem problema, são questões e públicos, objetivos diferentes, mas aí você vai ter ainda mais uma ideia melhor ainda de onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo, tá? E o que você pode ou não oferecer para tornar o seu atendimento melhor do que dos seus concorrentes, tá? Então isso é fundamental, ter essa experiência, essa prática, tá? Essa visão e esse referencial. Então faça essa lista dos itens que considera importante na hora de receber uma massagem, para ter esse referencial, porque isso vai ajudar bastante para que você tenha uma ideia real de como que deve ser um atendimento de qualidade, para que você possa oferecer isso para o seu cliente também, tá? Dica número 3. Antecipar as suas necessidades. E isso a gente consegue como? Com planejamento e conhecendo bem o nosso público. Então é fundamental a gente se organizar, ter aquele planejamento de como que a gente vai agir, do que isso é importante. E essa antecipação das necessidades do cliente, ela é fundamental, né? E entra nessa dica, assim, das tarefas que você tem que ter bem definido, né? Então, você sabe qual é o público que atende ou que pretende atender? Quais as características desse público? É mais homem, é mais mulher? Faixa etária desse público? Trabalho, eles trabalham interno, escritório, ou trabalham mais externo, comercial, andam de carro? Se eles trabalham mais escritório, tem a questão da postura, tem a questão da roupa, tem a questão do trabalho com computador, né? Então tem todas essas características de público. Então, se ele trabalha de terno, eu tenho que ter um shorts e uma camiseta disponível para atender esse cliente, porque ele vem no meio do serviço. Se ele trabalha externo comercial, ele tem mais dor lombar, outra dor no pescoço. Então, esse tipo de informação
me ajuda muito a caracterizar o meu público e o tipo de queixa que eu vou estar atendendo também. Classe social faz toda a diferença. Não que a gente não possa atender de diversas classes, mas conforme o seu trabalho, a sua divulgação, o seu preço, você vai atingir determinadas classes sociais. E para cada classe social você tem que ter um atendimento diferente. Não em relação à qualidade, porque ela deve ser sempre a mesma. Só que, lógico, que quanto melhor ou maior a classe social, não melhor, mas quanto maior a classe social, diferente são as exigências do seu público. Você precisa ter esse discernimento. Mas lógico que sempre é importante você atender bem, com qualidade, antecipando as necessidades do seu cliente, para que você tenha mais resultado e facilidade na hora de vender o seu serviço. E aqui entra também os mimos, né? Aquela lista de mimos que a gente fez para ter aquele atendimento exclusivo, para ter aquela sensação, aquela experiência única na vida das pessoas, né? Quando você trabalha, por exemplo, com uma pessoa de classe social menor, ela deseja esses mimos, tá? Ela tem sonho, paixão por esses mimos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. E então eu quero que vocês criem uma lista detalhada dos clientes de vocês, anotando os dados de preferências. Então, se você já tem uma clientela, então anota, ó, cliente tal gosta mais de uma pressão mais leve, mais suave, gosta de música, não gosta de música, luz fraca, luz alta, ela gosta de uma temperatura mais quente, mesmo estando quente no ambiente, ela gosta de mais quente ainda, então você tem que já se preparar, antecipar isso para os seus clientes. Um cliente que não aceita atraso, outros que já costumam atrasar sempre, então você tem que antecipar, já que você sabe que aquele cliente seu, ele costuma atrasar, na hora de for agendar ele, tenta ficar sempre avisando ele que ele tem um horário, nem que ele tenha que você tem que mandar o WhatsApp mais vezes, tá? E também já deixa previsto no final uma margem de segurança para que você não atrapalhe o próximo atendimento desse seu cliente que costuma atrasar. Então você já sabe de tudo isso para que você consiga aí, antecipar essas necessidades dos seus clientes também, tá? Então isso é muito importante e é fundamental para que você consiga ter um processo de venda mais facilitado para esse público específico.